botar meu nome. Alô e aloha, mais um Tutti Frutti Havaiano no ar. Um gostinho de retrô, né? A gente tinha marcado para algumas outras vezes esse encontro. Teve o Oscar, a gente não conseguiu. Não. Gravei com, oh meu Deus, calor Sim, aqui. sei. E aí a gente, não, vamos marcar vocês dois. E aí a gente vai marcar ainda, que ela, Massa. infelizmente esse dia Conheço ela demais. perdeu a vozinha dela, né? É, cara, sei quem E é. aí a gente não conseguiu remarcar, mas assim que remarcar eu queria que viesse vocês dois, Massa. que era para poder Vai a ser gente. bom. E vocês têm mais propriedade para falar de produção, da É, parte de cinema e tal, e eu vou ficar aqui aprendendo com os dois. Assim que ela se recuperar, a gente marca, cara. massa. Mas aí eu já te botei nas câmeras para quem tá assistindo. Mais uma vez se apresenta aí pro pessoal que não te conhecem aqui, ó. Então, aqui é o Carlos Camara. Eu sou roteirista, cineasta, produtor, sou fotógrafo também. Fiz também direção de fotografia, operei câmera e já tenho já uma estrada de cinema há 13 anos já, velho. 13 anos, bicho, São de 13, né? cinema. E já eu perdi até a conta, mas já passou mais de 18 trabalhos já de cinema, de curta-metragem, websérie, clipe, publicitário, mais de 18 trabalhos já. E ainda, né, Carlos? Ainda conciliando com a vida de trabalho É, extra, né? porque Aí a ainda. minha vida de terráqueo, né? Eu digo que é de terráqueo. Aí eu trabalho nos Correios, né, cara? Eu sou funcionário dos Correios há 2001, 25 anos de Correios. E eu comecei como carteiro, aí depois eu passei para técnico, né, na área comercial. E aí lá nos Correios já fui gerente, já fui supervisor, já fui consultor, já fui tanta coisa. Mas assim, eu adoro muito a área comercial. Os Correios me deu um presente muito grande, porque, por exemplo, eu conheci o estado todo de Pernambuco, né? Eu conheço ponta a ponta, porque a gente trabalha com a área comercial, aí visita as agências, visita clientes, os Correios procuram estar perto das pessoas, né? Como o carteiro está na rua entregando, hoje em dia entregando as encomendas, né? Os boletos diminuíram, É, mas assim, a gente está presente em todos os municípios do país, né? No Pantanal, na Amazônia, né? Acho a empresa é muito linda por causa disso, porque ela está presente em todos os municípios do país. Então nós da área comercial, que trabalhamos com planejamento, com coordenação, né, com implantar projetos, de a gente fazer estudos, pesquisas, de logística, né, de estudar o planejamento. Então, eu visitei muitas cidades. Então, eu conheci Araripina, conheci Exu, conheci Bodocó, conheci Petrolina. E aí eu fui conhecendo Pernambuco e vendo como Pernambuco é vasto, é bonito, né? Por exemplo, Catimbau, né? Eu conheci eu tive Buíque. lá esses dias. Cara, é místico, É né, bicho? muito, E velho. aí Caruaru, eu tô indo muito agora, porque Caruaru tem o polo de confecções e tem Toritama. Fui no Festival do Jeans agora, né? Que foi a Yasmin Brunet, né? Foi para desfilar lá. Então, assim, eu tô indo muito para Santa Cruz também, que assim, é incrível. Tive lá ontem. Cara, eu digo a você, meu irmão, Infelizmente eu meu irmão, é não incrível. andei muito na cidade, mas Bicho, fui lá no polo, passei. que região rica. Pernambuco tem uma região, economicamente falando, bastante promissora, sabe? Para a economia do Estado e também para a economia brasileira, né? Por que não? Porque nós somos um ponto fabril muito diverso, de biquíni a pijama, a jeans, né? Tem a moda plus, né? Assim, plus size. Plus size. Cara, eu olho assim, bicho. Se você imaginar a moda infantil, né? Tem. Aí tem a moda surf, aí É. tem a moda praia. Tudo eles fazem ali naquele lugar, velho, e vende pro Brasil inteiro, bicho. E tu sabe a história? Tu sabe a história dali? Dessa. Era. Fazia
povo lá naturalmente era da roça, né? E aí Sei. as mulheres faziam retalho, fazia coxas, né? Coxas para vender, mas aí começaram a fazer com um retalho maior, as peças maior, uns shortzinhos e começaram a vender Vender. e foi dando muito certo. Daqui a pouco os homens também estavam ali no meio da produção. Resumidamente, foi uma coisa bem espontânea mesmo e que deu muito certo por causa da qualidade do short que ele. A princípio foi short. Pelo menos isso é o que tem lá no site da prefeitura. Uhum. É que um senhor foi pra lá, que eu não lembro o nome, porque estava doente. E era um lugar bom para se curar. Eu acredito que era doença respiratória, né? Tuberculose era muito comum ir pro campo, né? Era o pessoal. E aí ele gostou, construiu uma capela e uma cruz que até hoje tá lá. Isso é o que tem, assim, por alto, né? Tem que ver mais a fundo. Mas é interessante a história de Santa Cruz. Massa. E sempre a margem do rio. E outra coisa, na margem do Rio Capibaribe, e outra coisa que eu acho, sim, eu queria indicar um filme que foi rodado em Toritama, né? Para quando o carnaval chegar, do Marcelo Gomes, né? Que retrata a história de a galera vende, bota geladeira, vende tudo pra passar o carnaval na praia e a cidade, é quando a cidade para, né? Entendeu? A cidade fica vazia porque a turma todinha vai-se embora Lá em pra Santa praia, Cruz, lá em em Toritama, Toritama, velho. o pessoal viaja, tem essa. É. E aí, assim, o filme toca nesse assunto do trabalho braçal, a questão do trabalho, né? A questão de as pessoas estarem ali produzindo, produzindo o ano todo, mas quando é o carnaval, aí eles vendem até os móveis para depois comprar de novo, mas eles vendem para ir para passar o carnaval na praia, bicho. É massa. Essas tuas viajadas, essas tuas andadas, é importante, né, no processo criativo, em tudo que tu vai colecionando e captando para construir tuas narrativas. Então, vamos lá. Eu, enquanto criador, eu, enquanto roteirista, a minha matéria-prima é o ser humano, assim, é uma pessoa, né? Então, a partir do momento que eu estou conversando com uma pessoa, eu estou absorvendo aquela pessoa, eu estou aprendendo com aquela pessoa, então eu estou vendo o humano daquela pessoa. Então, isso é um material incrível porque, de repente, pode ser um personagem no filme meu lá daqui para frente, né? E também, às vezes, também acontecem as situações. Né? Por exemplo, a mulher... Um exemplo, né? A gente estava indo de Caruaru para Santa Cruz, eu peguei uma Toyota, né? E tem uma mulher grávida e ela começou a passar mal e daqui a pouco entrou em trabalho de parto e numa situação inusitada a Toyota teve que parar no meio da estrada para dar luz ao bebê e a Caraca, gente... velho. Então, bicho, é uma situação que a gente pode botar isso no filme, né, bicho? É, Então, assim, temos dois fatores. Tem o ser humano, que ele é feito de qualidades, de virtudes, de defeitos, né? E ele toma atitudes, toma decisões na vida. Então, as decisões que as pessoas tomam na vida, de dizer sim, de dizer não, de avançar, de recuar, né? Tudo isso constrói como é aquela pessoa, como é que ela funciona, né? Então, isso para mim é muito formidável porque ninguém é igual a ninguém. Então, cada pessoa tem uma reação, né? Então, vamos dizer, você entra no banco e uma pessoa anuncia um assalto. Então, cada um vai reagir de uma forma. Tem aquelas pessoas que são corajosas e, não, eu vou dar uma de herói aqui. E tem aquela pessoa que tem o medo de preservar a sua própria vida, né? é aquela que trava, né? São as decisões. As decisões definem as pessoas. Então, e existe tanto aquela pessoa perversa que ela meticula as coisas, ela mede, ela mesura, assim, eu vou fazer isso porque vai acontecer isso, ela, né, muito calculadora, assim, calculista em tudo, como também tem aquela pessoa que assim, desprende, ela deixa fluir, então tudo isso me mostra a personalidade e aí eu vou criar os personagens, que é uma etapa do roteiro, né? Nós criamos os personagens, nós damos um desenho, é moreno, é preto, é sarará, é branco, assim, a gente dá as características físicas,
como também a gente também dá quais são as qualidades daquele personagem, quais são os defeitos daquele personagem. Ele vai ter algum defeito físico, né? É cadeirante, é cego ou é cega. Então, tudo isso a gente vai desenhar esse personagem e a gente vai chocar um personagem com o outro, porque são personalidades diferentes. Então, esses conflitos é que fazem mover a história. Tá Caramba, entendendo? não é tão simples assim não, Não, bicho. não é tão simples. E outra coisa, no documentário também é assim, porque você provoca uma pessoa, você provoca com perguntas e ela vem com respostas. E aí ela vai respondendo e você está filmando, você está gravando, né? Mas você tem um script, né? Você fez uma pesquisa antes, que todo documentário, qualquer, ou documentário ou ficção, tem uma pesquisa, você tem uma vasta pesquisa. Você vai pesquisar o ambiente, você vai pesquisar o lugar, você vai pesquisar a história daquela pessoa, você vai pesquisar o episódio que aconteceu e tal. E aí, quando você já vai para casa do entrevistado, quem vai entrevistar, já vai munido de informações. E chegando lá, a gente já vai, eu vou tocar nesse assunto, vamos ver como é que essa pessoa vai responder, vamos ver como essa pessoa vai reagir. Eu vou tocar nesse assunto da vida dela, porque eu pesquisei antes, eu conversei com ela antes, eu conversei com o pai, conversei com a mãe, e aí fui tendo uma ambientação, fui tendo material informativo, né, umas informações prévias para aquela pessoa. Então a gente vai provocando a pessoa e a pessoa vai respondendo e daqui a pouco ela vem e a gente ativa a pessoa. Quando essa pessoa é ativada, aí vem o maravilhoso, né? Que ela vem com as respostas extraordinárias, inesperadas, que dão brilho ao filme. É isso que é massa, sabe? Esse Documentário. inesperado aí é. Porque aí você. Opa, cheguei onde eu queria, sabe? Eu estou satisfeito, já temos aqui material, vamos, valeu, obrigado pela. Porque assim, e também a gente deixa e vai soltando também. Não, vamos gravar, que a pessoa vai soltando, vai soltando. Geralmente ela vai começar meio travada ali, né? Vai começar. Você Coloca uma começa, câmera né? na frente, você já. Isso. Aí isso vai. Essas estratégias aí tu vai conseguindo Vai quebrar. brincando, vai soltando, vai. E é assim, eu acho que todo entrevistador, ele é um psicólogo também, sabe? Ele está ativando o inconsciente da pessoa e ela está buscando lá, sabe, lembranças e do que aconteceu, do que foi e ela se tornou assim por causa disso, daquilo, sabe? Então acho que eu digo a você, é um trabalho bonito, me instiga muito porque eu gosto muito. Eu acho que é uma coisa que eu aprendi a amar de fazer cinema, é isso, é porque não existe uma repetição, sabe? Não tem essa repetição. Sempre é uma história nova, são pessoas diferentes, é um lugar diferente, aconteceu alguma coisa inusitada. Então, a cada filme que a gente faz, assim, a cada interferência, né? O Quarto Branco mesmo a gente gravou em 2016, a gente ficou entre Casa Forte e Tabatinga, né? A pobreza, né? A periferia e a área nobre, Um né? contraste, né? Classe A, né? Então é um apartamento por andar, né? E uma varanda de 12 metros, sabe? E assim, então no filme tem esse contraste, esse choque de sociedade. Como é que essas classes sociais se dialogam? Como é que elas se interferem, sabe? No Quarto Branco, né? Aí eu vou para pronto, aí a gente filma, a gente interfere ali naquele lugar, as pessoas veem a movimentação e a gente conhece pessoas, sabe? E a gente vai, vamos fazer o seguinte, no final do filme vamos dar uma cesta básica para essa família que cedeu a casa dela para ser o cenário da história. E para a dona do apartamento, vamos dar o ator, ele trabalha com pedra, eu esqueci até o nome da pedra aí, ele fez um artesanato, sabe, e deixou lá.
de presente. Então, é muito gratificante a gente deixar também a nossa gratidão, porque na verdade nós temos que agradecer pelas pessoas que se predispuseram a, a colaborar para que essa história ela ficasse para a humanidade, porque um filme a gente faz um filme é para que essa história ela fique, né? Imagine, bicho, a estação de trem, né? Dos irmãos Lumière. A gente está falando de 1889, né? Lá, na França. E esse filme ainda existe, né? Esse filme tá. A gente vê esse filme. Mesma coisa, vamos dizer, um filme 2001, Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick, né? Foi filmado lá na década de 70, ainda hoje é visto aí, bicho. A turma tá consumindo esse filme, sabe? É mesmo, assim, vamos mudar um pouquinho, uma obra literária, né? Machado de Assis escreveu lá, E vai em ser. 1800 e tarará, mas hoje ainda, Memórias de Brás Cubas, sabe? É lido pelas pessoas, né? Essa literatura alcança pessoas. Então, nós deixamos filhos para a humanidade, né? Nossos filhos, nossos filmes, digo filho por isso, porque a gente gerou, né? E cinema não se faz sozinho, né? Cinema é uma coletividade. Eu dirijo, mas eu tenho um cara do som, eu tenho um cara da câmera, eu tenho os atores e eles interferem. Não, mas o personagem, se eu fosse fulano, eu não faria isso. Não, vamos fazer do jeito que você está dizendo, porque tem uma coerência, né? Então cada um vai somando, né? Então esses filhos que nós deixamos para a humanidade são histórias para que elas sirvam de mensagens, que sirvam de reflexão, sirvam de que essas pessoas elas consigam absorver a mensagem que está naquele filme e trazer para si. Poxa, eu posso melhorar nisso também. Poxa, essa história aí, caramba, meu irmão, se fosse comigo eu não fazia isso, sabe? Então as pessoas começam. Quando você sai do cinema, né, da sala de cinema, um filme agora recente, saiu, foi ver Michael Jackson e saiu. Esse filme continuou na tua cabeça porque esse filme ele tem uma mensagem, sabe? Ele tem alguma coisa que valeu a pena passar 2 horas ali sentado na poltrona, né? Confortavelmente, escutando, né? Numa caixa escura, que cinema é isso. E eu digo mais além, né? Que a gente está numa era de streaming. É muito melhor você ir para uma sala e ter a experiência de. É uma experiência coletiva, né? De assistir. Então, é uma gargalhada. Eu É já. diferente, é. Bicho, outra coisa. Eu fui ver Interestelar. Né? Eu já tinha visto esse filme, bicho. Eu vi na época do DVD e tal. Meu irmão, a gente fui ver lá no IMAX, um som estrondando, a telona assim. Bicho, eu chorei, velho. A Assim, experiência foi outra. cara, bicho, eu digo a você, meu irmão, cinema. E assim, as pessoas ao redor eu olhava assim, estavam chorando, chorando. Porque imagine um pai, né? O pai fazer uma viagem espacial, deixou a menina pequenininha, né? E você viaja anos-luz, né? Então você envelhece e as pessoas que estão na Terra também. Então quando ele tem o primeiro contato com a filha dele, a gente vai esperar que seja a pequenininha, né? Mas não, já tá uma adulta, velho. Caramba, velho. É doideira. Porque, né, assim, ficção, né, ficção Aham. científica tem muito disso, né? Então, essa cena específica, ela me tocou, sabe? Porque para quem é pai, É. né, para quem é pai e tem filha, né? Ele tem menina, né, na prole, eu tenho uma filha, a Ana. Então, assim, eu fiz assim,
eu fiz uma viagem interior, sabe? Cinema é isso, te provoca, poxa. Então, até o ponto de você também agir politicamente. Não, a gente vai aqui na rua, vai fazer, vamos reunir aqui, vamos fazer isso. Porque nós que fazemos cinema também fazemos política, sabe? É um dos pontos que eu acho que é importante frisar. Cinema também é fazer política. Eu faço cidadão, eu faço meu exercício de cidadão, é, de provocar as pessoas a pensar o seu lugar melhor. Então, quando eu faço isso, eu estou exercitando a minha política, sabe? Ser político não é, né, o cara ser vereador, não é ser prefeito, ser deputado, não é ser presidente. Acho que todos nós somos políticos também. Quando nós conseguimos atingir, né, uma massa e que as pessoas elas começam a pensar melhor o seu lugar, a refletir melhor a sua sociedade, o que podemos fazer melhor por nós estamos provocando para que a sociedade ela se mova para frente de uma forma positiva, sabe? A nossa intenção é essa, é chegar e alcançar as pessoas nesse sentido, sabe, bicho? Ô Carlos, a gente percebe, pelo menos quem está mais atento, que houve uma mudança na dinâmica da criação de conteúdo, vamos lá, rápido, né? O conteúdo rápido. Em que tanto o cinema e quem faz cinema tem que se adaptar para sustentar um público ali, né? Tu tá na luta do teu longa, né? Tô na luta, velho. Né? A Faz. gente fala disso já e tem Eu tenho um roteiro já escrito, né? De 2018 para cá. Tá, poxa. Quer dizer, começou em 2018, mas esse projeto foi até 2023, mais ou menos. Já tenho 8 tratamentos desse roteiro, né? De uma história de 2 irmãos, né? Não vou dar muito spoiler não, mas é uma história de 2 irmãos que eles moram sozinhos, os pais morreram e ficaram somente os 2 irmãos daquela casa, sabe? E eles cuidam de tudo da casa, né? Na época não tinha energia elétrica. É uma adaptação literária de Raimundo Carreiro, escritor pernambucano. E quando eu tive acesso a essa história, cara, isso aqui é um filme, bicho. Eu li esse livro em 2001. E esse livro foi lançado na década de 80, em 85, se eu não me engano. E eu estava fazendo letras, né? Faculdade de letras, e eu sempre fui muito leitor, sabe? Eu acho que nós temos que ler muito. Estamos numa época, né? Na época do TikTok, consumo rápido, do né? Ali, pouca leitura e visual Kawaii. total. A gente tá nessa vibe aí você falou dos vídeos rápidos, né? Dos vídeos de 1 minuto, de 30 segundos. E agora tem a novela vertical, né? É, E assim, você me provocou no sentido de como é que você. O que é cinema? O que assim, hoje estamos numa era da imagem, sabe, bicho? Estamos na era da imagem. E aí o cinema se popularizou muito, sabe? Assim, porque nós temos filme de terror, nós temos filme de ação, nós temos drama, nós temos romance, não é? Nós temos o cinema autoral, né? Que o Brasil tem muito disso do cinema autoral, né? O cinema do Walter Salles é totalmente diferente do cinema do Kleber Mendonça, do cinema de Carlos Camara. Então cada um tem essa autoralidade, né? O Gabriel Mascaro, né, tem a questão distópica, né? É o que aconteceu com o Divino Amor, é o que aconteceu com o Último Azul, né? Que tem Rodrigo Santoro. Então cada um tem sua vibe, a autoralidade, né? Então assim, eu acho que o cinema tem muito ainda a contribuir, entendeu? O cinema não morreu. O streaming, eu tem acho que uma o galera streaming que fala isso, né? e o streaming tá ajudando muito mais a termos mais produções, sabe? E aí vem a época das séries, né? As séries aí e tal, que é outra linguagem, é televisão, mas assim, cinema, eu acho que é muito diferente você ver um filme no cinema, na telona,
você preso dentro de uma caixa escura, com uma acústica ali. Nós temos uma ambiência de som, né? Que é 360. Tem o back, tem as laterais, tem o subwoofer e tem os frontais ali. E é uma distribuição de som, que há uma engenharia de som para isso, sabe? Então, é tudo muito meticulado. Olha esse som, bateu a porta, vai sair o som aqui da direita, sabe? A serrada vai ser... Então, assim, tem horas dos graves subirem, assim, de você sentir. Então, isso provoca sensações. É muito diferente, bicho, do que você ver um filme em casa. É bom também, é confortável, lógico, porque você não sai de casa. E as pessoas estão muito preguiçosas porque tá tudo fácil, né, bicho? Tá aqui, ó, no celular, tá na Smart TV, então, tem internet em casa, mas se dê ao luxo, pelo menos, de uma vez no mês, ver um filme no cinema, cara, porque você vai te provocar sensações. Mas Você vai ter. então, aí deixa eu fazer um ponto. Se a pessoa tá em casa e não vê nada que chame a atenção dela, ela vai pro cinema como? Eu tô falando isso porque existe hoje eu vi algumas pessoas falar que a produção de filmes para cinema tem buscado resgatar grandes sucessos de bilheterias, né, dos anos passados e dando uma roupagem, uma versão, a segunda, né, teve o 1 e o 2 agora, depois de 20 anos depois. Porque eu vi uns comentaristas falando que existe meio que tá difícil agora ter filmes de grande, como houveram tantos, né? Você imagina o Tubarão, aquele sucesso que foi, os filmes que Blackbuster, né, que estourava. Hoje é difícil, você não vê tantos mais. Aí existe uma galera que diz que meio que enfraqueceu, o stream enfraqueceu a produção. E tem até eu já vi até umas matérias com grandes diretores criticando um pouco. Aí eu não sei aonde encontra um consenso. Se o povo, que eu tô mais para acreditar que o povo emburreceu ao longo dos anos e qualquer coisa tá bom e aí o senso crítico baixa e um filme muito bom às vezes não tem a valorização que merecia porque o seu senso crítico da massa tá baixo. Nós temos essa sensação, sabe? Mas, Tá saindo Odisseia aí agora. vê, agora mesmo, Michael Jackson mesmo. Eu Né? assisti, eu fui assistir. Cara, então, bicho, tá. E pessoas e mais pessoas, né? Então, e Vindo. é um ponto, eles falam que voltar com os filmes, né, já que foram sucesso, fazer um dois, uma segunda, e os biografias. Os Os biográficos, né? biográficos estão, você vê os que estão... Porque já teve do Freddie Mercury, né? Teve do Elton John, né? Tem, É, assim, tem uns filmes biográficos nesse sentido, né? cinebiografia. Mas, assim, se você for nos multiplexes, tem público, sabe? Assim, quando eu vou mesmo, eu vejo uma fila, sabe? E lá comprando, e a turma comprando pipoca cara, bicho. Aumentou também, né? Aumentou, né, cara? Meu irmão, Porque tá muito caro a a gente pipoca, meu tinha irmão, eu não compro. Assim, dois, eu três cinemas gosto. pra ir, né? Era só também. Agora tem uma porrada. Dá Também tem isso, né? muito, assim, Você tem vai ali, tem uma... Não variedade. sei quantas salas. Lógico que Outra tem isso estratégia também. também que estou achando interessante já que o streaming é fácil, né? Eu não vou. Aí eles estão lançando muito assim, o Festival do Cinema Europeu, que está rolando lá na IPC, né? Ali no Rosa e Silva. Aí se você não vê no stream, Aí né? tem. Aí assim, pô, é um cinema, mas também não vai chamar a massa. Tem um público Vai, específico. existe um público, né? É, o brasileiro, ele precisa essa questão, o senso de cultura, sabe? Porque nós temos várias sociedades no espaço geográfico, né? Nós temos a sociedade das áreas nobres, né? Temos a sociedade da área periférica, temos a sociedade que passeia, né? Na classe média mesmo, falando. E aí a gente vê que existem vários sensos críticos, né? Então, um cinema que é absorvido ali naquela classe, né, que é mais abastada, gosta de uma coisa mais requintada, filmes cultos, né? Filmes já a turma, né, da periferia já tem outro gosto, do gosto mais popular, da comédia, do filme fácil. Então, eu acho que
o cinema provocativo. Aí é por isso que eu sou a favor do festival de cinema acontecer aqui em Camaragibe, por exemplo. A gente tem um festival de cinema, como é a Periférica, que acontece aqui, mas trazer outros festivais para cá, porque vão trazer um cinema diferente, aí você vai até a população para ela conhecer essa, vamos assim, vão conhecer um cinema diferente, tá entendendo? Então, nós que fazemos cinema aqui em Camaragibe, por exemplo, eu fiz Histórias do Alto, né, que a gente está lançando. Vamos falar já, assisti hoje de manhã. Pois é, então Foi acho meu que café da manhã. foi bom, né? Foi. Então, assim, e é uma história da cidade, né? Assim, então, eu procuro que essa população tenha acesso a esse cinema, sabe? Eu acho que é importante você trazer formatos de cinema diferentes, assim, não é só aquele que, sabe, a população está acostumada, tá entendendo? E são filmes que é por entretenimento, né? Assim, eles são feitos mesmo para entreter, para diversão. É um filme desprendido. Mesmo que tenha uma mensagem de moral, né? Seria Que os filmes de super-heróis? super-heróis da Marvel, sabe? E esses filmes que tem aí. Que no momento não estou lembrando, mas tem uns filmes aí de comédia, sabe? Todo Mundo em Pânico. É isso, sabe? Que a turma vai. E até Desprendido, tem que né? ter, né? Pra se desligar um pouquinho aí. Só Mas assim, é bom, de vez em quando, você. Não, vou ver esse filme aqui, é diferentão do que eu venho assistindo. Se permita a ver um cinema que você não está acostumado a ver. Sabe um que eu tenho, e aí eu vou me botar nesse lugar de quem tem que se permitir assistir, mesmo sendo contraproducente, assim, pra mim eu fico me bloqueando. É o cinema turco, né? Sim. Eu ouço às vezes que uns filmes são uns dramas, né? Umas É coisas que da interessam. Malhão, né, bicho? Eu nunca assisti. Eu vou ter que quebrar essa barreira e Bicho, tem procurar um uns e cinema, tem um assistir. filme que o cara era meio especial, não sei, é o homem da sei lá, 109, sei lá. Eu não lembro mais o nome do filme. Sei que é um dramalhão, sabe? Você O chora. pessoal fala que é muito bom, inclusive. Aí já vi gente dizendo Você que chora. filme, Eu não tô lembrado, os assim, filmes turcos eu sou eram... muito ruim de decorar alguns, né? Assistir assim, foi no streaming que eu assisti esse filme. Que a Netflix tem muito disso, né? Eu assisti um filme africano, que também eu esqueci o título do filme. E assim, achei massa, sabe? Existem produções de outros países que assim, se permita ver, assim, ó, vou ver um filme, ó, esse filme é da Nigéria, sabe? Porra, Vou ver ali, fazem né? bem. Bota pelo E menos 10 fazem minutos, pode bem. ser que você fique preso ali, né? O cinema argentino não vou nem falar, porque já é nosso vizinho e faz muito bem o cinema. É quase um cinema europeu, assim, o cinema é feito na Argentina, né? O cinema é muito potente, o cinema. E o cinema brasileiro, ele vem numa crescente muito boa, desde o efeito Ainda Estou Aqui, do Walter Salles, e a gente emendou com Agente Secreto. Foi. Aí a gente vem numa moral, sabe, assim. E agora eu vejo as produções do Sul querendo explorar, né, o espaço geográfico aqui de Pernambuco, de Recife, para Tem filmar muita histórias. história, né, cara? Tem muita coisa assim. Cara, A ó, galera botar de fazer as histórias que tem. mês passado, o diretor cearense Armando Praça, que inclusive eu estive em 2 dias no set de filmagens, trabalhando lá. A gente, ele é cearense e veio gravar aqui em Recife, né, uma história. Apesar que também a produção é daqui de Pernambuco. Mas ele é cearense, entendeu? Tem uma produção da Disney sendo rodada ali no Ricardo Brenan, no Poxa, castelo ali. caramba, Da velho. Disney, velho. Da Disney, tá sendo rodado lá. Então, assim, a gente tá tendo essa importação, né? A gente exporta também, mas tá vindo também produções de fora usar nosso lugar como um cenário, né? Eu acho isso arretado, sabe? Ó, vamos fazer pra galera aí.
forma abreviada, um resumo, um recapitulamento aqui da tua trajetória com o cinema, do primeiro, não, mesmo que Eu são muitos, comecei mas com o Quarto Branco, não foi? sim, Quarto Branco foi o 2016. primeiro. E esse filme a gente fez na guerrilha, entendeu? Na guerrilha, e eu fiquei devendo ao câmera, ao diretor de fotografia, que hoje Explica, ele mora na Irlanda. explica aí a guerrilha. A Guerrilha, cara, é aquele filme que, ó, vamos fazer um filme, bora. Então, a gente se junta com nossos próprios recursos e fazemos o filme. Então, eu investi o quê? No figurino, do meu próprio bolso, sabe? E eu fui, assim, não houve incentivo nenhum, bicho, nenhum. E aí eu fiz um crowdfunding, que é aquela vaquinha eletrônica, para eu finalizar o Quarto Branco em 2016. Quer dizer, 2015, 2014, 2015, foi fazendo filme. Então, ó, tu pode ir hoje? Posso. E aí, fulano, tu pode ir hoje? Ah, não. Aí remarcava. Aí, ou seja, tinha que ser uma data que todo mundo, já que todo mundo tava de graça, né? Ninguém tava recebendo nenhum cachê. Tinha que Então, era no acontecer. tempo, assim, meu irmão, eu fui. Teve a primeira atriz saiu, eu tive que fazer outra seleção. Aí Caraca. entrou outra atriz. E aí tudo que eu tinha gravado com a atriz que saiu, perdeu. Putz. Bicho, isso acontece. O filme de guerrilha é assim. E aí, quem está fazendo muito filme de guerrilha é quem faz cinema na Federal, cinema na ESO, que os TCCs, né, são filmes, sabe? Então, assim, todo mundo se juntando pra, sabe? Então, eu fiquei devendo ao som direto e fiquei devendo ao diretor de fotografia e câmera. E também as etapas finais, né? Que é montagem, que é a edição do filme, né? Vem montagem, aí vem correção de cor, aí vem a edição de som, a edição de diálogos, aí vem efeitos sonoros, vem trilha sonora, vem a mixagem do som, aí vem a finalização, que é você botar os créditos iniciais, créditos finais, legenda em Eita inglês, trampo. tal. Cara, assim, as pessoas não têm noção. E isso não é barato, entendeu? Porque quando eu contrato um profissional, é R$ 2.000, é 3.000, é 5.000. Quando eu vejo, 20.000. Para a última etapa do filme. Aí eu fiz um crowdfunding, arrecadei R$ 16.000 e paguei ali, paguei cá. Fiquei devendo os brindes para os que me ajudaram. Ainda hoje eu estou devendo. Mas por quê, bicho? Porque o custo do filme eu tive que gastar todinho com isso, sabe? E aí, bicho, a gente fica muito preso, né? Quem faz cinema de guerrilha sofre pra caramba, velho. Porque assim, sofre porque você. E aí o filme ainda tem essa escola. É um curta-metragem, não é longa-metragem. Então fica Pra só. se enquadrar como É, curta-metragem tem que ser até quantos? até 20 minutos, 25. Pela lei da Ancine, até 15 minutos, tá? Mas vamos lá, 20 minutos. De 1 minuto a 20 é curta-metragem. Tem curta de 5 minutos, tem curta de 8, tem curta de 10 minutos, tem curta de 15 minutos, tem curta de 18 minutos, tem curta de 20 minutos. Mas aí o média, o que é o média? É um episódio de série TV, 40 minutos, 50 minutos. De 20 a 70 minutos é o média-metragem. Média-metragem. E aí, acima de 70 minutos é o longa-metragem, que é o filme mais comercial, né? Que você pode vender o filme, você pode pronto, é a janela de cinema, você vai usar, né? Você vai vender para bilheteria, nas salas de cinema, o distribuidor vai. O distribuidor é um intermediador, né? Intermedia, assim, ele faz uma intermediação. Ele fica entre o produtor e o exibidor. Aí o distribuidor, olha, eu consegui tal sala, tal sala, tal sala, tal sala, vamos lançar o filme tal dia e o filme vai estar em 500 salas no Brasil inteiro, né? Então é o dia de lançamento, dia tal. Aí faz aquela publicidade, parará. Então depois vem a janela de streaming.
Aí depois você vai vender também esse filme para TV, por isso que ainda hoje a turma vê a Lagoa Azul na TV Globo, porque as TVs também se interessam pelo produto, sabe? E aí, não, eu quero esse filme, eu gostei desse filme, vamos estar na grade de programação. Então, você vende o filme para o mundo inteiro, bicho. Você vende para o Japão, você vende para a China, você vende para os Estados Unidos, para a TV dos Estados Unidos, você vende para a TV argentina. Então, é um negócio que você ofere lucro, entendeu? O longa-metragem. Mas curta-metragem não, bicho. Curta-metragem é um estágio em que você está exercitando seu cinema, você está descobrindo o seu jeito de dirigir, você está descobrindo qual é a tua linguagem, como é que você vai, como é teu formato, qual a tua vibe enquanto diretor de cinema, né? E aí quando você tem esse exercício do curta-metragem, e tem gente que gosta só de fazer curta, não quer fazer longa. Não, eu gosto só de fazer curta. Tem gente que é assim também. Eu conheço muitos diretores aí, muitos cineastas que só querem fazer curta. Entendeu? Então cada um. E tem aqueles também que, eu vou trabalhar com TV. Então prefere fazer série de TV, prefere fazer telefilme. Tem gente que só quer documentário, né? E já eu não, eu assim, meu cinema de ficção, ele não é fácil, sabe? Ele me impacta, sabe? O Quarto Branco mesmo, 2016, é um encontro inusitado de marido e mulher. O cara foi assaltar o apartamento e encontrou uma mulher com o outro cara dentro do apartamento. Entendeu? Ela disse que ia cuidar de um idoso e ele disse, não, hoje eu vou dar meus pulos também, né? Vou chamar um parceiro, estava olhando aquele apartamento há muito tempo. Quando o cara vai assaltar, vai roubar lá, bicho, ele escala o prédio, entra no apartamento, a mulher dele tá com o cara lá, bicho. Sabe? Então o Quarto Branco toca nesse assunto aí, sabe? E assim, é o diálogo das sociedades. Porque assim, o galo cantor, abre a janela e você vê os prédios lá no fundo, né? Lá de Tabatinga. Abre a janela, aí meu sonho é morar ali. Eu quero morar, não quero morar aqui, eu quero morar ali. Né? Então é um desejo de ser rico, de ser a felicidade, a pessoa acredita que a felicidade é morar ali naqueles prédios, dentro daqueles quadradinhos ali. Então, e já por outro lado, né, a sociedade lá do outro lado se absolve do trabalho, sabe? É de fazer a comida, é de lavar o banheiro, sabe? Então, tudo isso compõe o Quarto Branco, né? Vem Sob Delírio de Agosto, Sob Delírio de Agosto, que já é o meu primeiro filme com incentivo do Fucultura. Eu tive eu fui classificado, fui agraciado no edital. Isso foi em 2015. Eu estava lançando o Quarto Branco e eu estava filmando Sob Delírio de Agosto, sabe? Em 2016. Filmei Sob Delírio de Agosto em 2016. 2017 estava lançando e aí veio o meu primeiro prêmio de melhor filme dos sertões no Festival do Triunfo. Né? Melhor filme. Esse cara foi meu primeiro prêmio, bicho. E aí, cara, você ser premiado é um reconhecimento profissional. Isso te dá um selo, né? Você ganha um selo, assim, você. Então, assim, e esse filme viajou o Brasil inteiro, entendeu? Foi para muitos festivais e ele ganhou mais de 20 prêmios. Inclusive no CinePE, que vai acontecer agora em junho, nós ganhamos o prêmio de melhor fotografia. Graça Araújo, aqui, a falecida, ela anunciou o meu nome, assim, Sob Delírio de Agosto, melhor fotografia, Carlos Camara. Aí eu fui lá receber. Bicho, eu fiquei emocionado, velho.
Porque você... eu sou o cara que vem de Orobó e eu fui ver o rap do Pequeno Príncipe contra as Almas Uhum. Cebosas, do Paulo Caldas, né? E eu fui ver esse filme lá no CinePE, lá no Centro de Convenções. E eu fui ver o Bicho de Sete Cabeças lá no CinePE, o Bicho de Sete Cabeças. Eu vi tantos filmes, né, no CinePE, e você ser premiado nesse festival que foi tua escola de cinema também, porque você assistir filmes é também estudar Vai cinema. formando ali, sim. É. Então, aí depois sobre Delírio de Agosto, aí vem Alvorada, que é um documentário, aí pronto, aí já vem a minha parte afetiva, de lembrança da minha época de escola, que tinha banda marcial, aquele negócio todo. Depois do Alvorada vem o Quarto Negro, né? E aí esse filme ele viaja o mundo, né? Ele é exibido na Venezuela, é exibido no Peru, é exibido no Uruguai, ele é exibido nos Estados Unidos, em Washington, Los Angeles, São Francisco, ele é exibido em Portugal, ele é exibido na Índia e ele é exibido na Austrália, velho, em Sydney. E aí lá eu ganho o prêmio de melhor filme de terror com Quarto Negro, com Zezita Matos, a dama do teatro paraibano, né? Uma grande atriz, uma aula de assim, eu tive a graça de ter e hoje nós somos amigos, né? Eu e Zezita e mando um beijão para ela. Amo demais. É uma pessoa incrível, bicho, de trabalhar, sabe? E você dirigir uma atriz, pô, que fez Amarelo Manga, uma atriz que trabalhou com tanto cineasta, assim, de renome, tá entendendo? E esse cara, eu tô dirigindo os Zezita Matos, velho, sabe? Bruno Goya, que é um amigão também. Aí, cara, pra tu, bicho, Bruno Goya, ele foi fazer Aruanas na Globo, tá entendendo? E descobriram Bruno Goya vendo Sob Delírio de Agosto no CinePE. Caraca, E ele velho. foi, e aí ele foi trabalhar, trabalhou nas duas temporadas de Aruanas. Né? Ele fez onde os fracos, eu esqueci o nome. Fracos não tem vez, não. Não, isso aí é um filme antigo. Não, Onde os Fortes. Eu esqueci o nome, mas é uma novela da Globo, sabe? Ele fez isso também. Ele trabalhou em Aquários, do Kleber Mendonça. E aí ele começa, assim, ele trabalhou em Psica, uma série do Fernando Meirelles, de Cidade de Sim. Deus, e o filho do Fernando Meirelles, que esqueci o nome do rapaz, dirige, né? E aí ele fez Psica, foi gravada uma adaptação literária, uma história lá paraense, né? Eles gravaram lá em Belém. Então, assim, cara, e agora eu gravei o Artesão com Bruno Goy e Clébia Souza, que fez é, uma série com o Lineker da Prime Video, né? E tanto assim, Clébia Souza preparou o elenco de Último Azul com Rodrigo Santoro. Ela é preparadora de elenco também, sabe? Então, trabalhar com Clébia Souza, com Francis de Souza, que é uma parceirona, assim, ela é uma amiga do teatro, ela faz Senhora de Engenho aqui em Camaragibe. Assisti sábado. Sábado Pronto, passado agora, não né? foi? Foi, Não, gostasse. domingo. Foi domingo. E a experiência, Meu amigo, eu né? não. Eu vou ser sincero aqui, eu não botava fé que era tão bom, não. Não é bonito, né, velho? E E lá, é um teatro mas diferente, né? a Não gente. é de palco, né? É A de gente, arena, a né? gente assistiu. A gente E no assistiu. lugar onde aconteceu a história, Pronto, bicho. pronto. Pra mim, essa parte foi. Porque eu cheguei 10 minutos atrasado, porque eu tava em Limoeiro. Meu irmão, Uhum. eu, pra poder chegar no horário, eu disse, não posso perder isso não, velho. Ainda mais nessa fase que eu tô, de tentar entender mais a história da Sei, cidade. E o próximo projeto que eu tenho, que é Camaragibe entre Engenho, focar na história de Camaragibe no período de engenho, né? Eu fiz sei. esse aí que tá no YouTube, que é sobre o pessoal falando sobre a emancipação, o processo da emancipação,
Aí eu quero agora trabalhar o processo do período de engenho colonial e etc. Eu disse, vou correndo. Quando eu chego, tudo escuro já, difícil de você enxergar, porque tudo eles mantêm a penumbra lá e as luzinhas de vela. Caramba, eu já fiquei até constrangido de ligar a luz do celular assim pra ver. Eu fui no tato com o pé olhando e cheguei. Aí fiquei em pé mesmo e a cena, a pessoa rolando uma mesa lá, todo mundo ao redor, né? E entra e sai. Tem uma hora que tem uns índios que vem, Isso. prega um susto do caramba na turma, assim, e você. E daqui a pouco tem uns pá, tem uns tipo, meu irmão, Porque não queimaram o engenho? Isso, os índios nativos, né? E Diogo Fernandes ficou devendo, né? Uhum. Que história do caramba. E assim, não, você tem que assistir. Às vezes a gente realmente se pega. Ah, é daqui, não presta não. Cara, nós temos um teatro muito potente em Camaragibe. Tem uma galera aqui que segura a onda. É isso que eu digo a você, bicho. A população precisa acessar a cultura, sabe? Quando eu digo assim, não é o cinema da Marvel, não é o cinema de comédia, né? O cinema de ação. É ver um cinema diferente. Eu vou me permitir a ver algo que não é que eu absorvo todos os dias. Mesma coisa é o teatro, pô. A gente tem um teatro potente aqui. É uma peça que está há 14 anos em cartaz. 14 anos. 14 Isso já é uma anos. coisa E eu grandiosa. já disse pro pessoal, cara, isso faz parte do calendário turístico de Camaragibe, bicho. Tá entendendo? É importante isso, sabe? Então, você ter uma história dessa, uma peça encenada no lugar que aconteceu aquilo, sabe? É único, tem que ir. Quem não teve a chance ainda, vamos embora, por cara. A favor. turma tem que ir, bicho, ver isso aí. Carlos, eu vou te fazer uma pergunta e a gente entra nessa parte. Em que momento tu começa a construir na tua mente? Que eu sei que a mente criativa ela é inquieta. E às vezes tu tá construindo 10 histórias ao mesmo tempo e guarda um pedaço de cada uma numa janela e depois junta. E às vezes rouba um pedaço de outra ideia e monta. Como é que chega nesse documentário mais recente agora, né? Que tu mandou pra mim, que é Histórias do Alto. do alto. Aonde aí surge na tua mente já. Agora, peraí. Deixa eu dar uma pausazinha. Eu vou deixar pra chegar agora nesse momento que foi o documentário que foi meu café da manhã hoje. Eu queria entender como foi que ele começou a surgir na tua mente. Faz tempo. Como é? O documentário. Sim. Faz tempo que ele começou a surgir na tua mente. Sim, vamos lá. Porque tem um processo danado até ele Cara, tá vamos feito, lá. né? O filme, o nome inicial era Meninos do Alto. Eu acho que esse que ficou agora tá melhor, É. História. E aí, então, seriam histórias de meninos, né? Dos altos de Camaragibe, né? Tem o Alto Santo Antônio, tem Alto... tem Padre Cícero, é, Alto da Boa Vista, tem alguns altos. os altos aí, né? Tabatinga é alto, não deixa de ser alto, né? Também, né? E só que no processo de pesquisa, que aí o documentário é isso, né? A gente tem uma ideia, a gente cria personas. Olha, eu quero encontrar um menino que sofreu uma queda de barreira uma queda de barreira e destruiu a casa. Ele foi o único sobrevivente dessa casa e ele vai lutar, né? Vai vender muamba, vai vender produto chinês na Elisa Cabral e ele consegue soerguer, né? E ter a dignidade de estudar tal. Isso foi uma persona que eu criei. Certo? Não é uma pessoa real. Mas eu vou procurar, nesse meu plantel aqui em Camaragibe, nesse espaço, uma história que seja parecida com essa. Tá entendendo? Criei uma história de os pais se separaram e a menina foi morar com o pai e não deu certo e voltou para Camaragibe. E aí eu também de uma mulher trans também. E aí eu inicialmente fui pesquisar ali daquelas das prostitutas que ficam ali numa região perto do Privé, né? Sim. E aí eu tentei acessar uma para ver se ela poderia participar do filme, tal. E nesse processo aí não chegava a nenhuma adolescente, sabe? Nem menino adolescente, nem menino adolescente, sabe? Então, aí, poxa, cara, então
vamos fazer o seguinte, vamos mudar, vamos colocar histórias do alto, porque aí eu posso colocar de pessoas mais adultas, Aham. tal. E aí minha produtora, Aline Salles, né, e o Moza Xavier, que também participou da produção, ele foi o designer, ele foi social media do projeto, começou a pesquisar. E disse, ó, Carlos, tem essa menina aqui, ela é trans, mas ela é de batalha de rima. Aí disse, opa, gostei. Né? Então ela mora onde? Ela mora na Expansão Timbi aí. Massa. Vamos lá, vamos. Ó, tem um motoboy que também eu queria, né? Mas assim, o motoboy, a gente me entrevistou. Isso tudo em pesquisa. Ainda não era filme, A ideia fica um né? rascunho na É, mente ali, no justamente. Então, quando você tem os personagens. Sim, aí eu encontrei uma mulher que perdeu a casa, né? Por conta de queda de barreira. Isso lá no loteamento São Jorge, lá embaixo, no córrego tal, e a casa caiu e com a igreja presbiteriana, Tabatinga, os irmãos se juntaram e doação de tijolo, de cimento, de areia, tá entendendo? E aí, o que é que acontece? E construíram a casa, reconstruíram a casa da mulher em outro lugar. Só que aí o acesso era difícil para a produção, ia ser custoso, né? E o diálogo com ela também não estava sendo fácil. Então a gente foi, não, essa aqui não. Aí foi. Aí chegamos em 3 histórias, né? O Psicastelo, Uhum. que é poeta, ele vende poesia a R$ 1, quer dizer, R$ 1 a sugestão. O cara pode dar 2, pode dar R$ 5, pode dar o valor que ele quiser. Mas ele vive disso, né? Temos a Magis Gabi, que é uma mulher trans e ela é de batalha de rima. E temos o Diguinho, que ele é do break, né? Então, são moradores de Camaragibe, são anônimos, mas que tem história para contar. Entendeu? Então, Histórias do Alto vem desse processo de descoberta. Quando eu descubro essas 3 personagens, aí eu faço a pesquisa, aí eu começo a montar o roteiro, né? E aí nós temos também que, além de contar as histórias delas, que a ideia dos Histórias do Alto é como é morar em Camaragibe, como é que como é a sua história e como é que Camaragibe te transformou, ou Camaragibe te influenciou a ser o que você é hoje. Essa é a ideia do Histórias do Alto. Não é um filme de Camaragibe em si, é um filme de qualquer cidade. Né? Você nasceu aqui, você cresceu, como é que esse lugar te modificou? Como é que esse lugar te interferiu? E Histórias do Alto porque Camaragibe ela é desenhada por altos, É. né? Então, o Diguinho mesmo mora lá no Alto Padre Cícero, né? Uhum. Bicicastelo não mora no alto, mas naquela ladeira ali de aldeia, né? Subindo ali, que também não é. E tem mais de Gabi que é pra cá, que é ali no Expansão Timbi. Que é Então, alto ali é também. alto também, né? É Então, subindo. é porque o relevo de Camaragibe é de altos, É, né? a gente tem a Belmiro Correia cortando, mas é É, tudo aos altos. justamente. Então, assim, o Histórias do Alto, que estamos lançando exatamente hoje, e vai estar à disposição no YouTube. É só encontrar, é só escrever Histórias do Alto, Carlos Camara, curta-metragem, documentário, que Quando você vai encontrar. tá disponível? É, quando esse episódio estiver no ar, aí vai estar também. Ah, boa. Vai ser lançado Junto? junto. Massa, velho. Então a gente já deixa Já é agendado. uma honra, né? Pra mim é. A gente já deixa uma hora. É, No final, aí eu já boto no corte e a gente faz isso aí. E aí a gente já, em seguida, você assistiu esse episódio, já já continua no YouTube no pra YouTube assistir. para assistir Histórias do Alto. Boa, boa. Eu gostei, eu É, gostei. E é então, um curta, né? 20 minutinhos, você dá 20 pra assistir. minutos e assim, e dinâmico, né? E É, é musical, é é. dançante, entendeu? É poético, sabe?
E aí você tem Quanto a tempo Elisa tu Cabral. levou? Quanto tempo tu levou ali para produzir? Então, bicho, Porque são nossa. 20 Não, minutos. deixa de contar. Meu irmão, esse filme tem 8 horas e tarará de imagens, bicho. Caraca, tu tem esse arquivo guardado aí Tenho de tudo 8 horas. guardado, velho. Eu posso até depois pensar em fazer um formato longa, 70 minutos. Porque de 8 horas você pode Putz, extrair 70 minutos, né? Então, então, Show do Alto tem isso, sabe, bicho? A gente tem. Sim, e o trabalho, nossa, a gente gravou no mês de abril e esse filme só vai estar pronto lá em novembro. Né? Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, 7 meses depois. Porque, bicho, eu tinha que assistir todo o material. Eu tinha que decupar tudinho, eu tinha que transcrever as entrevistas, eu tinha que ver os melhores trechos. E aí você vai ter o primeiro corte. E o primeiro corte, bah! 40 e poucos minutos. Se danou, é uma média-metragem. Tem que baixar para 20 para entrar nos festivais. Que tem festival que pede 20 minutos, velho. Ou tem festival que é 15 minutos. Entendeu? E tem festival que é até 25 minutos. Mas, assim, você tem que estar no formato de curta para rodar nos festivais. Média não rola em festival. Ou longa ou curta. O média é mais para TV, né? Telefilme, é um episódio de TV, entendeu? E como é que tu espera tem um tempo, período dos editais aí pra rolar? Ou não? Não, Fez, sim, pode. não, você tá pronto o filme, aí você começa, ó, abriu inscrição para tal festival, aí manda. Sim, sim. Abriu inscrição para tal festival, aí manda. Então, tem um distribuidor, né? A gente é um profissional, a gente contrata esse distribuidor e ele começa a mandar para os festivais. E sendo selecionado, né? Ó, o Shows do Alto foi exibido no Cinepé, foi para o Festival de Cinema de Caruaru, que ganhou o prêmio de melhor direção, foi para o Festival de Serra Negra, o Curta na Serra, foi para um festival, que eu esqueci o nome desse festival. Ele foi exibido em todo o Brasil e rodou nas escolas públicas também, sabe? Então, esse filme ele foi para São Paulo, foi para vários lugares, Brasília, sabe? Então, assim, esse filme rodou o país inteiro, tá entendendo? Então, eu sou muito feliz de a gente. Sim, rodou aqui no Periférica, foi exibido no São Luís, Caramba, velho. uma história de Camaragibe, bicho. Então, é, Camaragibe precisa saber que aqui também se faz cinema, bicho. É, Né? eu fico feliz demais de sempre estar conseguindo. Eu vou me surpreendendo descobrindo que tem pessoas aqui, pô, vê, um cara do cinema, tem cara da arte, tem cara da música, tem cara da produção, tem cara de. Mano, tem muita gente boa aqui. Tem muita gente fazendo muita coisa boa, e aí como tu diz, tem que ser só mostrado, né? Tem que ser só mostrado. Eu digo a você, bicho, Poeta, olha, tem historiador, Alvino tem gente. Baru da música, Sim, né? Alvin, né? Musical tem muita gente boa. Nossa, cara, diga a você, Garnizé, né, velho? Garnizé, Não, dá pra falar por horas pô, aqui. acho que assim, Camaragibe é uma cidade cultural, velho. Não, é muito e sempre se reinventa, sempre sai algo novo, E sempre surge. eu descobri a turma do hip hop, bicho. Também. Tem RZK lá de Tabatinga que também faz um trabalho da poxa com hip hop. Hip hop, né? Não, na verdade rapper. Eu não sei qual é a diferença, mas Sim. ele se coloca mesmo como do rap. Não, o hip hop é um movimento, né? É, Aí tem o rap, tem isso. as batalhas de rima, É, tem o break, tem né? muita, é Tem o muita, grafite, né? tem muita Que é coisa. tudo do movimento rap. São linguagens do movimento hip hop, né? É incrível, eu fico E feliz de aí, estar bicho, descobrindo. assim, caramba, velho. Então, o Camaragibe tem muita coisa, bicho. É teatro, é cinema, é música, Teatro bom, tem cinema né? bom, tem coisa. Não é só por ter, não. Tem muita coisa boa, tem Assim, muita coisa legal. a cidade precisa. Eu chamo atenção. É porque é fogo, é aquela parada do cara só porque é daqui. Não tem isso, pô. O lado de longe é melhor. E às vezes o seu vizinho aqui tá, pô, dando um show. Tem gente de fora que vem buscar o cara aqui. A gente tem Múcio de Tabatinga que é, fez filme, tá lá com o Matheus Ceará, né, no Partiu América. O cara é daqui de Tabatinga rodando Uber. Caramba. Mas já tem gente, já participou de série da Globo, uma série, já tá lá como
Aparece lá, tem os trechos e tudo, você vê ele conversando lá, interagindo. É o cara daqui de Tabatinga, vê. Caramba, Não, tem bicho. muita coisa boa, eu fico... Ó, É, eu tô... eu te falar, só tem amostrado, né? eu tô doidinho, assim, pra fazer um material sobre a linha do trem, né? Camaragibe e a linha do trem. Sim, bicho. Focar só na linha do trem. Período É essa da... estação aqui, né? Que É, aí tá e abandonada, tinha né, outra velho? lá embaixo antes, né? Tinha outra e passa ali pelo aonde você pelo Jarbas ali era a linha do trem, aquela pontezinha que E tem é, ali. cara, não Não sabia tem uma não. pontezinha ali bem estreitinha? Tem. Aquilo era a ponte do, se você olhar a estrutura da ponte de trem ali. Por isso que aquela rua é estreita. O pessoal foi invadindo na beira da linha. Aquela ali era o caminho do trem que ia para passar na Vila da Fábrica, Primavera, né? Vale das Pedreiras ali, Sei. Sítio dos Caramba, Macacos. velho. Aí tem uma Caramba. história em torno da linha do trem. Eu sou doido pra. Aí um rapaz mora aqui na frente, bicho. Eu descobri esse dia. Eu já converso com ele há uns 6, 7 meses pelo Instagram. Ele é responsável por umas pesquisas sobre o trem, a linha ferroviária no estado todo. Ele é mestre em alguma. Não lembro agora. E a gente sempre troca ideia, né? Eu digo a ele dessa vontade, ele vamos embora e tal. Quando foi um dia, no dia da chuva, dia 1 de maio, ele tira uma foto ali, de frente da minha casa. Eu disse, mas rapaz, eu não acredito que o senhor mora aí não. Agora vai ficar mais fácil da gente correr atrás de falar disso. Vou ver, o cara, ele é responsável por um setor aí de história dos trens aí Sei. importante e o cara mora aí na frente, pô. E sem querer, tu tá descobrindo muita coisa de Camaragibe. Muita, velho, muita. Eu tô apaixonado por essa parte, sabe? Porque você é diferente. Por onde você passa, você olha, já não é mal o mesmo olhar. Eu ando numa rua e sei o nome da rua, da mulher, quem foi ela, de onde ela veio, né? Como foi e talvez porque botaram o nome daquela rua. É diferente, você vive a cidade de outra forma. Não tem como não. Tá vendo, cara? Você vive a cidade de outra Isso é muito forma. bonito, velho. Assim, Eu, eu, eu acho que você tá pesquisando a história da cidade sem querer, sabe? E é um serviço para o município, sabe? Para eu, eu, Camaragibe, eu sabe? não comecei pensando nisso, mas tem uma hora que você faz, pô, tem umas coisas aí que não tem gravado em canto nenhum, tá registrado aí, né? Tá ficando registrado. Esse daí, ó, tem Maria José falando. Maria José foi a primeira mulher eleita, né, no voto aqui em Camaragibe. Foi mesmo, Na bicho. primeira gestão do primeiro ano que teve uma eleição Sim. emancipado. Eu não sabia disso. Tinha só ela de mulher. E imagina como era conviver ali com um Então isso é monte muito de homem. importante, né, Ela bicho? fala aí, aí engraçado, eu consegui gravar, o episódio é contigo, mas só pra, sobre essa produção, né? Aí eu Sei. consegui gravar uma conversinha Daqui rápida a pouco tu tá como documentarista, bicho. uma conversinha rápida com a comandante Débora, a vice-prefeita. Sim. E aí eu levei um trecho levei no celular um trecho que Maria José fala de que quando os Carlos Lapina chamou ela para ser candidata, ela, não sei, fui falar com o marido, eu achava que o marido, ela já pensou, eu, uma mulher, eu vou estar, não, eu achei, fui falar com meu marido vá, me apoiou, e naquele tempo que mulher só era para cozinhar e fazer as coisas, e eu mostrei isso a Débora. Aí eu tem no vídeo que tá com Débora no YouTube, com a comandante Débora, a vice-prefeita, tem ela vendo Maria José falando isso. E ela é a vice hoje, né? E aí ela diz, eu tava lá no primeiro comício de Maria José. Aí você vive a história de outra forma, irmão. É um Bicho, negócio que. Aí a realmente. galera fala, pô, tu faz fazendo isso. Bicho, eu faço muito porque eu vou gostando. Que negócio massa. Eu vi a comandante olhando né, um depoimento da primeira mulher eleita. E por coincidência ela tava naquele primeiro comício. É muito massa, não é não? Cara, realmente eu Eu acho não. que você tá descobrindo a cidade Eu tô eu curtindo. acho Eu bonito. tô E curtindo. assim, e outra coisa, você daqui a pouco vai ser um documentário, velho. Eu Aí queria, eu também, acho pô. bom, eu sempre gostei, eu tenho interesse mesmo de, até toda vez que a gente gravou, eu disse, quando tiver alguma coisa de documentário, me fala, Sim, que eu tenho mais vontade de documentário, produção de filme nunca passou, mas assim, de juntar as histórias, eu acho muito bom. Eu acho é, interessante demais. Carlos, meu irmão, vamos falar mais, a gente tem que, né, eu também tô e a gente tem que cuidar na vida. oito e meia. Eu já tenho o corte separado, né? E a gente anuncia o lançamento do Do documentário. documentário. E vai ser no mesmo dia desse episódio, a gente faz essa casadinha. É. Além disso, o que é que a gente tem mais aí que tu tem guardado pra. Então, a gente gravou há um ano atrás, mês de março, mês de abril, a gente tá no mês de maio, né? Nós gravamos um curta-metragem. Na verdade, é uma série de TV chamada Arca Santa. E esse projeto
ele é um projeto de desenvolvimento de série de TV, com a entrega do piloto. O que aconteceu? Esse projeto foi aprovado em 2020. Só que você vai desenvolvendo a série. Então é roteiro, é pesquisa, tal, adaptação literária, que eu adaptei 5 contos literários de Raimundo Carreiro. E meu consultor foi Camilo Cavalcante, o diretor de A História da Eternidade, por exemplo. Que Zezita Matos também está nesse filme, do Camilo Cavalcante, que tem Ira de Santos. Então, o Camilo Cavalcante foi meu consultor de roteiro, né? E aí eu escrevia e mandava para ele, olha, não tá legal isso aqui, acorta aqui, ajusta aqui e tal. Aí essa parte aqui não ficou massa, e começa, né? Ele é meu consultor, né? Então ele vai me orientando, né? Ele é meu orientador, sabe? É que fosse um técnico de futebol, né? Então ele vai me conduzindo, né? Quando eu vejo, assim, aí eu chamei os colaboradores. Aí chamei Luiz Rodrigues, chamei Luciano Bresden, Carol Satonhan, que é uma roteirista carioca, e ela trabalhou comigo. Então, esse processo de criação, de bate e volta e não, tal, cara, quando eu vejo, estamos em 2022, sabe? E aí teve um entrave burocrático lá da Fundarp para liberar a segunda parcela, tal. A gente teve, meu irmão, quando eu vi, bicho, a gente tava em 2024, cara. Aí, em 2024, começou a pré-produção para filmar, para filmar o piloto. Só que o dinheiro travou. Quando eu vi, já estava no final de 2024, quando o dinheiro entrou na conta, e aí a gente foi produzir. Então, de 2020, você prevê um orçamento. Já a inflação Em comeu tudo. 2020, então o combustível, É. a alimentação, né, Não, o tudo, transporte, tudo. e o salário também da turma já é outro, cara. Então, o dinheiro que eu tinha para fazer a produção e pós-produção e finalização foi toda para produção. A produção chegou para mim, cara, tu vai ter que encarar a pós-produção, tu vai ter que dar um jeito atrás de patrocinador, atrás de outros editais para fazer, para finalizar esse projeto. Não é massa. Vamos fazer, bora fazer. Outra coisa, a produção chegava para mim e dizia assim, ó, esse roteiro tá muito grande, o dinheiro não cabe. Então corta esse roteiro. Aí chegava para Camilo Cavalcante, esse Camilo, vamos cortar aqui. Aí me dá uma luz, onde é que ele vai? Aí começou a cortar. Então, de 42 páginas de roteiro, a gente chegou a 13 páginas. Caraca. Então não tinha mais um piloto, né? A gente tinha um curta-metragem. Então, foi assim, foi doloroso demais, sabe? Esse projeto, nesse sentido. Mas nós temos uma história. Eu digo a você, não é fácil. Assim, não é uma história de boa degustação, sabe? Porque, primeiro, é baseado em fatos reais. Segundo, o Raimundo Carreiro teve acesso a essa história e fez um conto literário num livro que foi prêmio Jabuti em 2000, né? E essa história já foi contada, já tem curtas-metragens do Artesão, mas aí eu fui investigar, assim, sim, a mulher, ela não quer mais viver naquela família, mas o que foi que provocou isso? Porque não está no conto literário isso, então eu tive que criar. Qual foi a motivação dela não querer mais aquela família, de até deixar os filhos com o cara, ela ia embora com a roupa do couro, tá entendendo? Então, a gente foi filmar na Comunidade dos Coelhos, nos barracos ali na beira da maré, na beira do rio do Capibaribe, né? E aí, a série Arca Santa, ela tem essa ideia das águas do Capibaribe para as águas do sertão. Porque aquela personagem, ela deixa a família e ela vai para o sertão. Chegando no sertão, ela faz uma viagem para o passado. Ela vai para 1980 e pouco,
governo Figueiredo, último governo da ditadura militar, numa época de seca. Então vem a questão da água, né? As pessoas estão sedentas por água. Nós temos uma abundância de água e essa água que é do Rio Capibaribe, ela não é potável. Veja que dilema, né? Nós temos uma riqueza de água e as pessoas não podem usar aquela água. E ela vai para um lugar que não tem água, sabe? Mas isso aí é a série, né? E eu criei. Você viu? Eu criei essas histórias adaptadas dos contos literários de Raimundo Carreiro. E eu criei esse universo da água, essa trajetória da água, essa saga da água. E aí, o primeiro piloto, o primeiro episódio, a gente fez um formato de curta-metragem. E aí vai começar agora uma campanha de crowdfunding, novamente, 10 anos depois. Né? Meu primeiro do filme de guerrilha, né? Que é o Quarto Branco. Aí fiz um crowdfunding para finalizar e agora estou fazendo um crowdfunding. E aí eu vou ter que apelar para patrocínio, vou ter que apelar para os amigos, apelar para quem eu conheço, para mandar 25, 50, 100. Tu vai iniciar quando? Eu vou fazer esse corte aqui já pra gente também. Rapaz, a gente está iniciando essa campanha lá para a primeira semana de junho. A gente tá para soltar daqui a pouco. Eu já tô fazendo uma chamadinha no meu Instagram, né? E a gente já vai aproveitar esse a corte produtora aqui também. para o Insta e pro YouTube pra gente ir jogando pra galera. Aí a gente tá fazendo fazendo um espectro, né? Preparando o público. Aí falei do filme, mostrei um teaserzinho, né? De imagens, né? E aí eu vou falar também do processo criativo, eu mostrei o roteiro. E aí, quem ajudar, então, vamos dizer assim, vai ter um dos brindes ter o roteiro original, o rabiscado, o que eu usei para trabalhar lá, né? Eu vou dar para cada pessoa que me ajudar para finalizar esse filme, vai ter um dos, né? Tem uma categoria que a pessoa ganha camisa, ganha ecobag e ainda vai assistir em primeira mão uma sessão no São Luís desse filme, sabe? E aí com o debate sobre o processo, vai ter o elenco, tudinho e tal. Então vai ser uma noite de estreia só para os colaboradores, né? Os que nos ajudaram, né? Vai ser o pré-lançamento do filme, sabe? E é isso. Então, assim, eu estou fazendo essa campanha porque eu preciso terminar e ninguém trabalha de graça, né? Então, é o montador, é o cara que vai mixar o som, é o cara que vai editar o diálogo, é que vai editar o som, efeitos sonoros, a correção de cor, finalização, assim, todo o processo, legenda. E eu vou ter que fazer acessibilidade, vou ter que fazer legenda para surdos e ensurdecidos, vou ter que fazer uma janela de libras, aquele filmezinho com um bonequinho lá, um carinha fazendo. Caramba! Tem que fazer hoje em dia, tem que ter acessibilidade, é uma exigência, inclusive. Tem uma lei que exige que você tem que exibir nos festivais de cinema uma cópia do filme com legenda. Porque aí quem é surdo-mudo, né, vai ler o filme e vai entender a história, né? Cara, então... É muito mais... e aí o artesão tem Bruno Goya, tem Clébia Souza, tem Francis de Souza e tem Israel Alves. Tem essa galerinha e tem, bicho, duas criancinhas da comunidade que foram o ator e a atriz mirim, sabe? Então... para fazer a família, né? O casal com dois meninos, com duas crianças. Então a gente, não, pô, vamos pegar uma família dessa, a gente vai pagar o cachê das crianças para ajudar lá a comunidade, sabe? Assim, o nosso, a gente está interferindo naquele lugar, né? Então a gente tem que, né? Não, vamos pagar aí para eles fazerem a feira, para eles poderem. Que pobre mesmo, bicho, eles não tem um móvel não, bicho. É o barraco, eles dormem no chão mesmo, pô. Não tem um fogão, pô.
Eles vão pedir na rua para comer, entendeu? Então, assim, foi uma coisa que me impactou bastante. E, assim, chegava para mim, ó, seu Carlos, me ajude aqui, olha, eu preciso ajeitar o meu barraco. É, compra umas tábuas para mim, para reformar aqui, porque as madeiras estão tudo ficando podre. Então, bicho, assim, e eu pergunto assim, e aí, quando chega a época da eleição, vem tudo aqui. Na época da eleição vem todo mundo aqui, e aí dá um dinheiro e tal, e promete isso, promete aquilo, mas quando ganha, some tudinho. Então, assim, bicho, o poder público tem que ter uma acessibilidade para esses locais, sabe? Eu acho que essa política de, vou construir um prédio de apartamento e tirar todo mundo daqui e botar lá. Eu acho que não é isso, não, sabe? Eu acho que o caminho seria um misto, assim, de estar ali presente, o poder público está ali auxiliando com políticas públicas de saúde, de orientação, sabe? De qualificar aquelas pessoas para alguma atividade laborativa, de trabalho, sabe? De vender, de fazer, despertar neles o senso de trabalho, de encontrar alguma profissão, sabe? Então, o artesão tem essa parte social, sabe? Mas também não é uma história fácil. É uma história que é um filme mais de silêncio, ele tem pouco diálogo, mas você vai ver muito como é que aquelas pessoas reagem pelo próprio sistema capitalista que impôs a eles ficarem ali, a eles serem aquilo ali, sabe? Então, a gente tá montado, né? Eu tô devendo já o cara da montagem. Mas assim, o processo de montagem também não é, montei, não tá pronto não. A gente vai, tem um primeiro corte, aí dá um timezinho, assiste, eita, vamos ajeitar aqui, ó, puxa aqui, não, corta aqui e tal, e vai, não, aquela imagem, eita, tem aquela cena, poxa, cadê? Aí vai, bota de novo e testa para ver se valeu, aí vem um segundo corte, terceiro corte, até chegar no corte final. Aí quando chega no corte final, é aquele corte que vai passar para as outras etapas. A etapa do som, a etapa da Ixi, é trilha muita sonora, coisa. a correção de cor. E aí você tem a parte, né, de fazer o cartaz do filme para você divulgar nas redes sociais. Hoje em dia, né, publicidade, você tem que fazer aquele marketing, E né? tudo isso precisa de dinheiro e é por isso que tem a campanha, né? A campa, Que vai dar justamente, startada no começo de junho, de né? junho. Logo na primeira semana, acho que no máximo, até o dia 10 de junho, a gente está lançando. Vamos botar aí 10 de junho, para uma data Pronto, pronto, né? batido o martelo, tá aí. 10 de 10 de junho começa a junho, aí campanha de. começa a campanha, e aí vai ser 45 dias. E aí eu vou correr atrás, cara, de empresas. Galera, assim, ó, tu pode me ajudar, o teu nome vai estar nos créditos do filme, como agradecimento, a gente vai divulgar nas redes sociais o agradecimento, porque assim, crowdfunding é isso, é a vaquinha, aí você tem que contar com família, com primo, com tio, com irmão, com todo mundo, com os amigos, com o vizinho, e aí cada um vai ajuda para eu conseguir pagar os profissionais que é de direito, acho que todo profissional tem que ser remunerado, ninguém trabalha de graça, né? Você, eu, a gente tem que fazer uma feirinha para botar dentro de casa, a gente tem que pagar a energia, tem que pagar o aluguel, tem que pagar tanta coisa, né? A internet, é o Uber, é alguma coisa, assim, nós temos que viver, né? Então, assim, eu acho, é um mérito e assim, é um orgulho meu poder chegar, montador, teu cachê foi quanto? Foi 4.000, foi 2.000, foi 3.000. Não, tá aqui. Porque ele precisa viver, né? Então, assim, não é um trabalho assim de graça, sabe? Não é assim, acho que não você não se chegar, ó, brother, faz isso pra mim, me ajuda aqui e tal. Poxa, mas ele tá gastando É tempo, o bicho. trampo dele ali, ele tem Poxa, que estar cara, ali. aí a gente, assim, acho que é mais do que justo, sabe, a gente fazer jus e pagar essas pessoas para que a gente tenha um filme que vai ficar mais um para gerações lá na frente, vai ver esse filme
E é uma história pernambucana, é uma adaptação literária de um escritor renomado, premiado, né? É isso. Então é Carlos, isso. Carlos, meu irmão, eu quero te agradecer. A gente, de antemão, eu falei isso mesmo assim a ela. Tá marcado já, intimada você e Carlos pra gente Calou, fazer, né? pra gente fazer um episódio, vocês Pronto. dois aqui, e a gente esboça antes alguma coisa, mas vai naquele surf e eu sei que com vocês dois a gente consegue andar muito sobre falar dos desafios, né, desse meio. Mas eu quero te agradecer mais uma vez. Deixa uma mensagem aí final pro pessoal que tá assistindo, que ficou até o fim. Então, galera, quando acabar esse episódio, aí tu vai no YouTube lá e coloca Histórias do Alto, Carlos Camara, curta-metragem, documentário, que você vai direto lá pro canal da Amba Produtora. Ou tu bota canal da Amba Produtora que vai também. Você vai encontrar. A gente tá exatamente agora tá saindo o documentário. E a partir do dia 10 de junho, por favor, um apelo e também um pedido para que nós consigamos colocar mais uma história para o mundo. Eu conto com a tua colaboração. Vê lá as categorias que você tem de R$ 25, de 50, de 70, de 100. E tem até os valores de patrocínio também, né, que são valores maiores. E você, empresário, que gosta de apoiar a cultura pernambucana, nordestina, apoiar a cultura que é feita aqui em Camaragibe e que quer que sua marca esteja nesse projeto, nos créditos, nas divulgações do filme, a tua marca vai estar presente e vai rodar todos os festivais do Brasil e de lá fora. Então, isso é uma forma de divulgar, né, a tua marca. Então, entra conosco, entre em contato comigo. É só ir no meu Instagram, manda um alô lá que a gente conversa, marca uma reunião e a gente faz um alinhamento e vai ser uma coisa que seja bom para tua marca, tua empresa, como também para nós, que nós fazemos arte e quem faz arte no Brasil é um sobrevivente, é um cara que está lutando pelo sonho dele de mostrar o que ele gosta de fazer bem, de fazer melhor para todo mundo. É isso. Cara, valeu, Vici. E pra você que assistiu até agora, por favor, aquela partezinha chata, né, que se inscreve no canal, dá um like, comenta, xinga, compartilha, faz qualquer coisa pra gente poder engajar aqui no algoritmo. Valeu? Te espero no próximo. Alô e aloha. Valeu. Alô e aloha, vamos embora. Valeu. O conteúdo apresentado neste podcast, bem como as opiniões e pontos de vista expressos pelos convidados, participantes e entrevistados, são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Eles não refletem necessariamente a opinião oficial, as crenças ou a posição do Tutti Frutti Havaiano, de seus apresentadores ou da equipe de produção. O Tutti Frutti Havaiano atua como uma plataforma de livre debate e compartilhamento de ideias, não se responsabilizando por quaisquer declarações de terceiros que possam ser interpretadas como imprecisas, ofensivas ou que não estejam em conformidade com a legislação vigente. Este conteúdo tem fins meramente informativos e de entretenimento, não constituindo aconselhamento profissional de qualquer natureza.